Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 14 de junho, 1 Reis 12, 20, 13 a 34. Quando o povo de Israel soube que Jeroboão tinha voltado do Egito, convocou uma assembleia e o proclamou rei sobre todo Israel. Apenas a tribo de Judá permaneceu leal à família de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens da tribos de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Deus, porém, falou a Seméias, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o povo de Judá e Benjamim, e ao restante do povo: assim diz o Senhor, não lutem contra seus compatriotas, os israelitas, voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para casa, conforme o Senhor havia ordenado. Então Jeroboão fortificou a cidade de Siquém na região montanhosa de Efraim e se estabeleceu ali. Mais tarde fortificou Peniel. Jeroboão pensou: se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e o proclamarão rei deles. Então, seguindo a recomendação de seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro. Disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel e o outro em Dan, nos 2 extremos de seu reino. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan ao norte para adorar o ídolo que ficava ali. Jeroboão também construiu santuários idólatras e designou para serem sacerdotes homens do povo que não eram da tribo sacerdotal de Levi. Instituiu uma festa religiosa em Betel no 15º dia do 8º mês, uma imitação da festa celebrada todos os anos em Judá. Ali em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifícios aos bezerros que fazia feito e designou sacerdotes para os santuários idólatras que havia construído no 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo tinha definido. Ofereceu sacrifícios no altar em Betel. Instituiu deste modo uma festa religiosa para Israel e subiu ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar, altar! Assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascera na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras e queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Disse ele: o Senhor anunciou este sinal. O altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada e ele
pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia, não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Acontece que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhes perguntou por onde ele foi. Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu: também sou profeta como você. E um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estava sentado à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu onde ele disse que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu próprio jumento para ele. E o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada com o jumento e o leão parados ao lado dele. Algumas pessoas que passavam viram o corpo estendido ali com o leão parado ao lado dele e deram a notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que o trouxe de volta soube do que havia acontecido, disse: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor cumpriu sua palavra ao fazer que o leão o atacasse e matasse. Então o profeta disse a seus filhos: selem o jumento para mim. Eles selaram o jumento e o profeta foi e encontrou o corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta à cidade para lamentar por ele e sepultá-lo, pois o corpo em sua própria sepultura, e lamentou por ele, exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, o profeta disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que o Senhor ordenou que ele proclamasse contra o altar em Betel e contra os santuários idólatras nas cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos, continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum, qualquer um que desejasse
podia se tornar sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa desse pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. Atos 9, 26 a 43. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo crescia em número. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua cama. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por este tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope há algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Salmos 132, 1 a 18. Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor. Jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos nos campos de Jaar. Vamos ao santuário do Senhor, adoremos diante de seu trono. Levanta-te, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto com a arca, o símbolo do teu poder. Que teus sacerdotes se vistam de justiça, que teus fiéis cantem de alegria por causa do teu servo Davi. Não rejeites aquele que ungiste. O Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. Colocarei em seu trono
um de seus descendentes. Se os seus descendentes obedecerem aos termos da minha aliança e aos preceitos que eu lhes ensino, sua linhagem real continuará para todo sempre, pois o Senhor escolheu Sião, desejou-a para ser sua habitação. Este é o meu descanso para sempre, diz ele. Habitarei aqui, pois este é o lugar que desejei. Abençoarei esta cidade e a tornarei próspera. Saciarei seus pobres com alimentos. Vestirei seus sacerdotes com salvação. Seus fiéis cantarão de alegria. Aqui aumentarei o poder de Davi, meu ungido será luz para meu povo. Vestirei de vergonha seus inimigos, mas ele usará uma coroa gloriosa. Provérbios 17, 6. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos.